Olá, bom dia. Oi, pessoal, bom dia. Milionária por 1 hora. A correntista levou um susto, abriu o aplicativo do banco e viu que estava com mais de 2 milhões de reais na conta, mas era um erro do banco. Está preso o homem que matou a namorada paulada e enterrou o corpo no quintal de casa. A mulher ainda não foi identificada. A polícia investiga se a vítima foi enterrada viva pelo suspeito do crime. Delegado federal que já foi secretário de Segurança do Rio de Janeiro vai assumir a mesma secretaria no Espírito Santo. O nome de Roberto Sá foi divulgado pelo governador eleito Renato Casagrande. Ele disse que bandido vai ter vida dura. Se o trânsito já era ruim nos horários de pico, imagina depois da chuva que abriu buracos em ruas e avenidas. Perto de um terminal do Transcol, encontramos uma lagoa. Tem motorista que quase tombou o coletivo e desistiu do trajeto. Wagner Dondoni consegue escapar da polícia. Ele estaria numa cidade de Minas Gerais, mas conseguiu fugir antes que os policiais chegassem até ele. Dondoni foi condenado pela morte de uma família em acidente de trânsito. Assaltos nas agências dos Correios do Espírito Santo deixam funcionários doentes. O pânico da violência já afastou do trabalho somente este ano mais de 200 servidores, todos com problemas psicológicos. Investigação concluída. Incêndio que matou criança em prédio de Vitória foi acidental. As chamas se espalharam rapidamente. A criança não teve tempo de sair do local. Tentativa de roubo a trem. 10 pessoas invadiram a linha para roubar ferro gusa. Se liga no recado que Felipe Chicarino deixou para os amigos do TN. E aí? No seu bairro tem uma praça zicada como esta? A rua tá esburacada, cheio de cratera? Chama o Partiu Bairro! Não esqueça de colocar a água no café e o bolo no forno, porque o Chica gosta, tá? Partiu! Partiu? Partiu ficar coladinho no TN. Nós voltamos rapidinho. Agências dos Correios na mira dos bandidos. Só esse ano, mais de 30 foram assaltadas. Na maioria, os criminosos agiram com violência e foram bastante agressivos. Ontem, mais um roubo com servidores trancados e ameaçados na Serra. O risco e o medo afetam a saúde dos funcionários. O sindicato da categoria afirma que mais de 200 servidores estão afastados do trabalho com problemas psicológicos. Em todo o Espírito Santo, são 80 agências dos Correios, uma instituição que possui 1.800 trabalhadores. 400 deles lidam diretamente com atendimento. Estão na linha de maior risco. Isso porque o Sindicato dos Trabalhadores dos Correios denuncia. Só em 2018, 32 agências foram assaltadas no estado. Assaltos à mão armada. Na manhã de ontem, nesta agência, no bairro Rosário de Fátima, na Serra, 3 criminosos renderam funcionários e clientes. Um quarto bandido aguardava do lado de fora e deu fuga. Os criminosos levaram dinheiro. No momento mais complicado, a gente pediu auxílio a alguns órgãos, ao Ministério Público do Trabalho, chegamos a dialogar com a polícia, como aconteceu no caso da Serra, onde a epidemia de assaltos foi maior, mas sem grandes resultados. E ficou provado que no pouco onde a gente conseguiu atuar, avançar, nós tivemos uma queda drástica da questão de assaltos. Onde não foi tomada nenhuma providência, eles continuam ocorrendo. A maioria das agências dos Correios não possui segurança patrimonial. É o que afirma o Sindicato dos Trabalhadores da instituição. Essa tensão a todo momento tem afetado a saúde dos trabalhadores. Mais de 200 estão em tratamento psicológico. Nós temos um altíssimo número de trabalhadores afastados. Chegamos ao ápice aí de mais de 200 casos de pessoas fazendo algum tipo de acompanhamento psicológico. A gente teve o último plano de demissão voluntária, que o fator motivacional de uma grande parcela dos trabalhadores não foi a proposta em si de saída, mas foi a oportunidade de finalmente abandonar o posto de trabalho. Tem alguns trabalhadores que a gente tem algum contato, que mesmo afastados, eles estão hoje com sequela que prejudicam sua qualidade de vida, mesmo não estando mais dentro do Correio.
né? Pessoas que desenvolveram síndrome do pânico e assim por diante. Ainda este ano, 18 agências foram arrombadas. 28 veículos que transportam cargas dos Correios foram assaltados. Até ocorrência de assalto a carteiro de rua foi registrada. Os Correios ainda fazem serviço de banco postal, o que seria um atrativo para criminosos. Só que o sindicato acredita que mesmo com a extinção do serviço, a insegurança vai continuar assombrando a vida dos trabalhadores. Nós acreditamos que com a ausência do banco postal, isso também não cessa a questão de ocorrência. Qualquer estabelecimento que tem manuseio de valores, por menor que seja, se não tem segurança, acaba sendo chamativo para a criminalidade. Na verdade, é uma situação super delicada desses funcionários. Aliás, o que a gente mais tem visto é exatamente isso. Trabalhadores em comércio, em agências, atendentes que ficam na linha de frente e são os primeiros a serem rendidos e a encarar uma arma de bandidos cada vez mais agressivos. Pois é, impossível esquecer um assalto, uma arma na cabeça e seguir a vida sem o mínimo de trauma. Mesmo porque ninguém está livre de um novo acontecimento, né? É tanta insegurança que os estabelecimentos são assaltados 1, 2, 3, várias vezes. Várias vezes. E como vimos na reportagem, de acordo com o sindicato, mais de 200 funcionários dos Correios estão afastados com problemas psicológicos, síndrome do pânico, depressão e por aí vai. E isso é exatamente o reflexo da violência e da impunidade. Pois é, e nós buscamos uma resposta dos Correios. A informação é que a empresa tem trabalhado em parceria com as polícias militar, civil e federal, além de guardas municipais, visando agilizar a prisão dos assaltantes. A nota diz ainda que as agências contam com um kit de segurança composto por cofre, circuito fechado de TV e alarme monitorado. E ações preventivas e aquisição de equipamentos de segurança são prioridade. Mas a gente viu aí ações super violentas, né? Olha, está na cadeia o homem suspeito de matar a namorada a pauladas em Viana. O corpo da vítima foi enterrado no quintal da casa do suspeito. A polícia encontrou um documento na residência que permitiu identificar o autor. O acusado confessou o crime. A vítima pode ter sido enterrada viva pelo namorado. Leandro Rodrigues, de 34 anos, foi preso quando desembarcava de um ônibus vindo do estado de São Paulo para Vila Velha. A prisão aconteceu na rodoviária de Guarapari por volta de 8h30 da manhã desta terça. Ele confessou o crime e usou esse pedaço de madeira para matar a namorada. A partir da localização do corpo realizada, foi possível, além de localizar o corpo, identificar de quem seria a casa, visto que foi encontrado um documento no interior da residência, possibilitando assim a qualificação do autor desde o momento do encontro do cadáver. Fizemos várias diligências aí, visando identificar onde ele estava, e veio a notícia então que ele estava em São Paulo, né? Posteriormente a notícia que ele havia embarcado em um coletivo em direção à Vitória. Identificamos o ônibus, a sua chegada ao terminal e realizamos a abordagem. A vítima foi identificada como Patrícia. Ela teria 37 anos. De acordo com o depoimento do assassino, os dois se conheceram num bar e ela ficou durante 5 dias na casa de Leandro. Ele teria pedido para que ela fosse embora, mas ela não teria aceitado. Por isso, os dois começaram a brigar. Ela seria Andarilha, o primeiro nome Patrícia, teria 37 anos, usuária de drogas, transita ali pela região de Viana, próximo ao posto 13 de Maio e também Guarapari. Essas são as informações básicas que ele passou a respeito da vítima. A vítima foi morta e enterrada no quintal da casa dele no bairro Soteco, em Viana. Ela tinha muitos ferimentos na cabeça. A cova, cavada pelo próprio assassino, foi encontrada por um cão farejador. O assassino e a namorada teriam tido uma discussão cerca de 20 dias atrás. Ela teria sido espancada até a morte. Ela tenta golpeá-lo, ele se aposta desse pedaço de madeira e desfere 2 golpes nela e posteriormente deixa ela cai desfalecida. Ele a coloca nos fundos da residência e no dia seguinte oculta o corpo. Leandro foi autuado por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Ele já foi encaminhado para o presídio de Viana. Quanta crueldade, hein? E ainda a suspeita da vítima ter sido enterrada viva.
O corpo foi levado para o Departamento Médico Legal de Vitória. A Polícia Civil informou que espera o resultado do laudo para identificar a vítima. Mas a família também pode ir ao DML identificar o corpo. A única pista, nome, Patrícia, 37 anos. Wagner Dondoni escapou da polícia de Minas Gerais. Investigadores fizeram buscas na cidade mineira de Coronel Fabriciano, mas Dondoni conseguiu fugir antes da chegada dos policiais. O empresário foi condenado a quase 25 anos de prisão em regime fechado, depois de provocar a morte de uma família num grave acidente de trânsito em Viana. As buscas vão continuar e denúncias para ajudar na localização do comerciante podem ser feitas pelo 181. A condenação de Dondoni completa 8 dias. Ele estava embriagado durante o acidente que matou mãe e os 2 filhos há 10 anos. Vai a júri popular o morador de rua que atirou um vergalhão e matou empresária em Vila Velha. Felipe Rodrigues, de 31 anos, foi preso pouco depois do crime e responde por homicídio doloso quando há intenção de matar. O crime aconteceu em maio. O morador de rua jogou o vergalhão contra o carro de Simone Venturini, de 42 anos. O filho dela também estava no veículo, mas não se feriu. O vergalhão atingiu a cabeça da empresária, que chegou a ser socorrida, mas infelizmente não resistiu. A data do júri ainda não foi definida. Felipe está preso no Centro de Detenção de Viana. Bom, a chuva deu uma trégua, mas deixou um rastro de buracos nas estradas. Em Cariacica, o entorno do terminal de Jardim América está praticamente intransitável. Tem motorista de ônibus que já falou que não vai mais passar por ali. Já imaginou? Na rodovia José Sete, em Itacibá, um caos também. Em Vila Velha, a situação não é diferente. Parte de uma pista foi interditada por causa das crateras. Na frente do terminal de Jardim América, em Cariacica, a dificuldade dos motoristas que tentam o retorno é grande. Quando o buraco está visível, é menos ruim, mas muitos estão escondidos pela água. Difícil andar, moça, hoje na Grande Vitória. Está difícil de andar. É aplicativo, uma corridinha que você faz aí de 10 minutos, a gente está gastando aí 25, 30 minutos. Pois é, quem roda de carro o dia inteiro precisa de atenção redobrada. A gente é difícil, que a gente está rodando todo dia aí, você entendeu? O transporte. E tá bem difícil mesmo, carro quebrando com muita frequência, você entendeu? É difícil mesmo, é complicado, muito complicado mesmo. Agora prepare-se porque as cenas são fortes. Essa aí é a parte de trás do terminal por onde os ônibus passam para ter acesso à Avenida Brasil, onde antes da chuva havia uma obra, agora tem uma lagoa. Já teve motorista que quase tombou e até desistiu do trajeto. O motorista do ônibus falou que ia parar de passar porque tem muitos buracos e quase tombou com o carro ontem. E prejudica quem pega o ônibus mais à frente. Isso é falta de organização e planejamento da prefeitura. Porque eles começaram a fazer a obra antes da chuva e depois pararam. Aí choveu, alagou, eles poderiam pelo menos passar uma máquina para nivelar, para não deixar essa situação do jeito que está. Na rodovia José Sete, em Itacibá, a situação está caótica. É que a quantidade de buracos nos 2 sentidos também gera reflexos no trânsito. O perigo de você desviar do buraco e bater no carro. É um desviando para lá e para cá, é complicado. É muito buraco, é para todos os lados você vê buraco assim. Aqui na Avenida Itaoca, em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha, nossa equipe também encontrou vários buracos em toda a extensão da via. 2 deles tão profundos que a prefeitura precisou fazer um desvio. Só metade da pista está funcionando. E se para quem está de carro já é complicado, imagina para quem passa por aqui a 2 rodas. É muito ruim, muito difícil, muito buraco na rua, muito perigo. Andar de moto é muito perigoso, ainda mais que eu sou prestanista, trabalho na rua aí, é muito difícil. Situação em cenas impressionantes do descaso do poder público. A nossa amiga disse na reportagem, a gente ouviu, começaram uma obra em Cariacica e não terminaram. Por que não há um trabalho de prevenção para evitar essa buracada toda, né? A gente está sempre mostrando esse problema aqui. É, que não é um problema só de Cariacica também, né? Quem circula pela Grande Vitória vê que esses buracos estão acabando com a vida do motorista e corre o risco sério aí de acontecer um acidente. Sim, também, perigosíssimo. Né? Bom, a Prefeitura de Cariacica diz que começou uma grande operação de recapeamento asfáltico no entorno do terminal de Jardim América. Mas a chuva atrapalhou os trabalhos. Assim que o tempo firmar, o serviço será retomado. O DR disse que também já começou os reparos nas rodovias atingidas pela chuva, incluindo a José Sete.
A previsão é que os serviços se estendam até o fim do mês. E a Prefeitura de Vila Velha disse que já incluiu o serviço no cronograma da equipe de tapa-buracos. Destacou que a sinalização é necessária para evitar acidentes. Imagine você abrir o aplicativo do banco e se deparar com mais de 2 milhões de reais na sua conta. Pois é, isso aconteceu com uma mulher em Vitória. Pois é, mas a honestidade falou mais alto. Ela ligou para o banco e descobriu que houve um erro no sistema. Que triste, né? Dona Vanilda não ficou triste. A honestidade para ela não tem preço. Um simples acesso à conta bancária e uma surpresa. Números a perder de vista. Na conta, mais de 2 milhões de reais. Eu fui abrir, o aplicativo como de costume, eu vi que tinha número demais. Então eu fiquei assim, muito surpresa. Falei, tia, é número demais. Na escola que eu estudei, o que eu aprendi, esse número aqui é muito. Falei, vem dar uma olhada. Aí quando ela olhou, ela não acreditou também, porque falou, Bia, não é possível, atualiza isso aí. Eu atualizei, mas aí os números continuaram. E aí eu fiquei assim, desesperada, porque eu nunca tinha visto tantos números, tantos zeros. Vanilda, a dona da bolada, achou que teria a solução de todos os problemas financeiros. Com o dinheiro pagaria as contas, fez até promessa para a sobrinha. Se foi Deus mesmo que me deu, eu vou te dar um carro zero. Aí ela endoidou, né? Falou, por que o carro zero, tia? Eu quero, é seu, é seu. Eu falei, então, se for meu, você pode ter certeza que a gente vai dividir isso, né? Mas acima da riqueza estava a honestidade. Dona Vanilda precisava ter certeza de que era mesmo a dona dos milhões. Ligou para o banco e falou com o gerente. Logo seguidos ele me retornou a ligação e falou que teve um erro, né? Que foi um erro de automação lá do sistema do banco e que ia ser resolvido ainda de manhã. A vida de milionária durou apenas 1 hora. Vanilda seguirá com o restaurante, trabalhando e conquistando seus objetivos honestamente. 2 milhões é bom, mas não paga o alívio de ter feito a escolha certa. O que Deus faz nas nossas vidas, não precisa o homem ver, mas Deus vê. Então ele te dá em dobro. Então eu acredito que esses 2 milhões vai dobrar de valor na minha vida. Tem esse lado da honestidade, mas você imagina você abrir o aplicativo, olhar aí no seu aplicativo mais de 2 milhões de reais. Olha o número aí, ó. E aí mais de 2 milhões de reais. Aí você olha de novo e tem 2 milhões. Você olha de novo 2 milhões, porque isso demorou 1 hora. Ou seja, milionária por 1 hora. Correndo um sério risco também de você ter algum ataque cardíaco depois de olhar esse valor, né? Gente. O que está acontecendo? Ganhei na loteria, depositaram sem eu saber. O que aconteceu? Fizeram um depósito aqui, me deram de presente esse dinheiro? Não é? Ver 2 milhões na conta por 1 hora deve ser uma sensação maravilhosa. É claro, mas nada mais recompensador do que ter a consciência tranquila, né? Parabéns pela atitude da senhora, que com certeza renderá bons frutos. Quando se faz o que é certo, a recompensa chega com certeza. Só de olhar já fica feliz, né? Olha, o banco explicou que o sistema que informa o saldo das contas apresentou de forma indevida saldos superiores para alguns clientes. Na minha conta não apareceu. Nem na minha. A agência bancária esclarece que o sistema não fez transferência de valores. Apenas a informação de saldo ficou por um pequeno período, apresentada de forma equivocada. O problema foi corrigido logo. Ou seja, devem ter outros milionários aí, né? Rapidinho, pois pelo jeito. Liga aí pra gente, né? A gente quer conhecer todos eles. Olha, a Defesa Civil dá prazo de 90 dias para a delegacia anti-sequestro ser desocupada. Isso porque o local na Enseada do Suá, em Vitória, apresenta risco e pode desabar a qualquer momento. Quem está na delegacia e fala ao vivo com a gente é o repórter Luciano Rosetti. Pois é, o local tem várias rachaduras e já está interditado. Né? Olá Ingrid, olá George, olá amigo do TN. A delegacia anti-sequestro funciona aqui no bairro Enseada do Suá, em Vitória, e tá, como se diz no ditado popular, né, caindo aos pedaços. Só para você ter uma noção do que a gente está falando, amigo do TN, nós vamos rodar agora algumas fotos para te mostrar o que acontece, como está a estrutura interna da delegacia. Nessas fotos nós vemos rachaduras nas paredes, teto comprometido, chão comprometido, estrutura elétrica comprometida, enfim,
tudo comprometido, correndo risco de desabar, segundo o relatório apresentado pela Defesa Civil. Por causa disso, a própria Defesa Civil deu um prazo de 90 dias para a desocupação desse prédio aqui, da delegacia, onde funciona a delegacia anti-sequestro. Esse prazo de 90 dias já está valendo a partir do último dia 1º. Então, o prédio corre risco de desabar, segundo o relatório de análise da Defesa Civil. Esse prédio ele é composto por 3 pavimentos. 11 servidores trabalham aqui. E só para a gente ter uma ideia, no primeiro pavimento, por exemplo, além da rachadura, né, de fora a fora na parede, ou melhor, das rachaduras nas paredes, o chão também está desabando. Está com muita rachadura e está desabando. Quer dizer, há mesmo, né, segundo a Defesa Civil, o risco de desabamento. Esse prédio aqui faz parte de um conjunto de edificações que foram desapropriadas pelo governo do estado no ano de 2010. Só esse imóvel aqui, ele custou aos cofres públicos 3 milhões de reais. O delegado José Monteiro Júnior, subsecretário de Inteligência da CESP, ele conversou com a nossa produção agora há pouco e garantiu que pelo menos nos próximos 20 dias no máximo, todo mundo vai sair daqui e procurar um lugar melhor, né, um local melhor de trabalho. É isso que a gente espera e é isso que os servidores também esperam, né, para que nada de pior aconteça. Ingrid e George, volto com vocês. Valeu, Luciano, muito obrigado. Novo secretário de Segurança Pública do Estado disse que bandido vai ter vida dura. Carioca, Roberto Sá, é delegado federal e já combateu a criminalidade no Rio de Janeiro. Lá também atuou na Secretaria de Segurança e foi instrutor do Batalhão de Operações Especiais, o BOP. No Espírito Santo, falou que vai investir no trabalho de inteligência. Além de enfrentar a morte violenta, crime contra o patrimônio e crime organizado ligado ao tráfico de drogas. Roberto Sá prometeu vida dura aos criminosos, que, segundo ele, serão identificados e punidos. Aliás, ele defende penas mais duras para bandido pego com armas de uso restrito. Um bairro com quase 20 mil moradores. Um dos mais populosos da Serra. Uma pena que espaços públicos estão abandonados, inclusive uma praça que tem vários brinquedos. Só que as crianças devem ficar bem longe deles. Partiu Feu Rosa, partiu bairro. Onde? Você sabe onde elas estão? Não. Elas deveriam estar aqui brincando, se divertindo, no balanço. Não, não é um balanço aquele ali é tudo menos um balanço. Onde elas estão? Não sei. Vamos saber onde elas estão. É isso aí mesmo. É isso. Onde elas estão eu não sei. O que eu sei dizer é porque elas não estão aqui, na Praça Central de Feu Rosa, na Serra. Vamos começar pelo parquinho. O foco principal da criançada. Ele está largado, puído, quebrado, abandonado. Será que o Geilson teria coragem de deixar o filho dele brincar aqui? Não deixo. E a Marilza? Teria coragem? Não, porque tá sujo, tá quebrado. Logo assim no início, quando eu vim, tava bom, né? Levava ela, mas agora não dá mais, né? O parquinho é um dos problemas. A praça toda precisa ser observada com o olhar crítico da prefeitura. Ela precisa de atenção. Como é que está a praça, Maria? Tá um escândalo. De bom ou de ruim? De ruim. A maior parte dos bancos está quebrada. É difícil encontrar um banco seguro para sentar. Nem sei como, mas o seu Pedro conseguiu. Oh, glória! Essa praça aqui, ó. Cachorro entra ali, urina ali dentro, e eles não têm coragem de botar menino para brincar. Feu Rosa tem quase 20 mil moradores. É um dos bairros mais populosos da Serra. Só que por conta das más condições, o espaço público se tornou um espaço vazio. Se bem que tem uma galera visitando a praça. Quem será? O Chapolin Colorado! Não. Olha quem tá aí. Joel! O Tiririca! O pessoal da prefeitura. Dando uma parada nas coisas aqui. Será coincidência? Vamos ouvir a prefeitura? A notícia boa é que o prefeito Aldifas
estará concedendo a ordem de serviço para a reforma geral dessa praça, aproximadamente daqui a 100 dias, né? A partir da segunda quinzena de fevereiro, e vai ser uma bela de uma reforma, a qual as crianças, os adolescentes, as famílias poderão estar ali curtindo a reforma dessa praça, né? Junto com a comunidade. E hoje mesmo estará indo uma equipe para o local para olhar qualquer tipo de brinquedo, qualquer tipo de situação que possa gerar um comprometimento de acidente para qualquer morador, para resolver imediatamente hoje essa situação. E aí? No seu bairro tem uma praça zicada como esta? A rua tá esburacada, cheio de cratera? Chama o Partiu Bairro! Chame a reportagem aí pelas nossas redes sociais, tanto o Instagram quanto o Facebook e também pelo WhatsApp. Coloca o telefone, Leandro, isso! 99792-2530, 99792-2530 e não esqueça de colocar a água no café e o bolo no forno, porque o Chica gosta, tá? Partiu! Isso mesmo, o Chica gosta e a gente também, né, Felipe? A gente está sempre esperando o chamado. Nosso WhatsApp bomba mesmo e a gente curte demais essa parceria. E apesar de todos os problemas, tanto descaso, somos tão bem recebidos por onde passamos. Muito obrigada, viu, pessoal? Afinal, quem não gosta de um bolinho, um café, uma boa prosa, ainda que seja um desabafo, né? Pois é, e vimos aí na reportagem a promessa da Prefeitura. Providências serão tomadas e é o que a gente espera. Para finalizar, anote novamente o número do nosso WhatsApp. É o 997922530. 997922530. Tentativa de roubo na linha do trem. 10 pessoas invadiram a linha para roubar ferro gusa, mas não conseguiram. Foi ontem à tarde em Flechal, Cariacica. A ideia era roubar 2 toneladas do ferro que eram transportadas pelo trem. A área de abordagem fica depois da ponte que passa sobre o rio Santa Maria. E não foi a primeira que houve uma tentativa de roubo na região. Isso acabou atrasando o transporte de cargas ontem à tarde. O risco de tomar uma medicação errada. Uma dona de casa de Vila Velha está internada na UTI depois de ingerir remédios por engano. Ela respira com a ajuda de aparelhos. Olha, perigoso isso. Dona Alda acabou tomando a medicação da irmã que tem esquizofrenia. A reação foi grave e o caso dela não é isolado. Só no ano passado, mais de 4.000 capixabas foram parar no hospital intoxicados por remédios. A mãe da Tailine está internada há 10 dias numa unidade de terapia intensiva. O motivo surpreende. A dona Alda tomou, por engano, repito, por engano, 4 medicamentos controlados que seriam para a irmã que sofre de esquizofrenia. Só que a dosagem destes medicamentos é extremamente alta. E é aí que começa a confusão. Na hora, a dona Alda já percebeu o erro. Ela deu um grito. Ela pegou e falou: ai meu Deus, tomei a medicação da minha irmã indevida. Aí a gente pegou e até perguntou, falou: mas mãe, a senhora tá falando sério? A gente na hora meio que não acreditou. Aí ela pegou e falou bem assim: não, eu tomei, eu tava conversando aqui, tomei sem querer. O pior viria depois. A mãe dela aspirou o próprio vômito. A falta de atenção de dona Alda não é um fato isolado. 4.354 capixabas foram hospitalizados em 2017 por intoxicação medicamentosa. Os riscos do engano são diversos, como explica este professor de farmácia. Pode ser de um simples efeito adverso, mas também um evento adverso, que é diferente. Pacientes que tomam antihipertensivos e às vezes a dose está mal ajustada e ele, quando levanta, desenvolve um desequilíbrio e cai. E desenvolve fraturas, e essas fraturas tornam ele acamado por semanas e meses. Isso onera também o nosso sistema único de saúde, né, pelo uso indevido de medicamentos. Então, às vezes, não é um problema gerado naquele momento. Pode ser consequências diante de um uso desmedido. Uso de anti-inflamatórios, que aumenta a chance de gastrite, de insuficiência renal,
Às vezes lá no final, depois de um tempo de uso, 2, 3 meses, aquela dor no joelho aliviada pelo uso de anti-inflamatório culminou com uma úlcera grave ou uma insuficiência renal. O professor aponta a facilidade de acesso aos medicamentos como um dos causadores deste problema. Infelizmente, medicamento no Brasil é encarado como uma mera mercadoria, e não é. Medicamento faz parte de um arsenal que usamos para tratamentos de doenças, prevenção, mas isso tem que ter um uso bem controlado e não desmedido como acontece. Nós temos mais farmácias no país do que padarias e escolas. Isso traduz um pouco dessa facilidade de acesso aos medicamentos que muitas vezes as pessoas acham que são inócuos. Percebam a ironia. O trabalho de conclusão de curso da Tailine na faculdade é exatamente sobre isso. Erro de medicação no sistema de saúde. É uma experiência que a gente não gostaria muito de vivenciar tão de perto, né? Mas, fala igual outro, acontece, né? Santo de casa não faz milagre. Ela está estável, porém ela ainda depende dos aparelhos para poder estar respirando. Ela ainda não consegue ficar sem o oxigênio, ela está dependente dele, mas assim, ela tá bem. Olha, que a dona Alda se recupere logo. Um caso que serve de alerta na hora de tomar qualquer remédio, né, Ingrid? É preciso muito mais que atenção, né? Se a pessoa for alérgica a algum componente da fórmula ou tiver alguma contraindicação, a reação pode ser tão grave que leva à morte. Em caso de ingestão de medicamento errado, a recomendação é procurar logo um pronto-socorro, levando a embalagem ou a bula do remédio. Isso é super importante. Pois é, antes de falar do emprego, agora há pouco a gente mostrou a situação lá da delegacia anti-sequestro, né, que corre risco de desabar. Sim. E o Luciano falou ao vivo, e nós colocamos à tarde exatamente o nome que está aqui, anti-sequestro, anti-SS sequestro. E muitos telespectadores, né, preocupados, ligaram para cá falando, olha, corrigem aí, está errado, mas não. Essa grafia está correta, porque de acordo com a nova forma, né, que há alguns anos já mudou, mas a gente fica com aquilo na cabeça, anti-sequestro. Não é mais assim. Então, anti-sequestro, você coloca um anti, coloca 2 S e escreve a palavra sequestro. Pois é, falou aqui o George Bitt, que também, para quem não sabe, é professor de português. Então, ó, anotaram a grafia certinha, anti-sequestro, é assim que fala. É assim, mas o anti também tem outras regras, que tem anti-inflamatório, aí quando você repete 2 vogais, você já coloca o hífen, anti-hífen inflamatório. Mas tem outras também, então é bom dar uma estudadinha pra gente. Então, o anti-sequestro com 2 S é porque são 2 consoantes, é isso? Exatamente. Não, nesse caso específico da palavra anti-sequestro é o anti, você dobra a consoante SS e escreve sequestro. Pronto. Aprenderam? Então roda a vinheta emprego. Véspera de feriado e a gente fala de emprego? São vagas para auxiliar de logística, gerente geral, auxiliar financeiro, instrutor de manutenção, coordenador de custos, eletricista industrial, executivo de negócios e analista de RH. Cadastro no site rhopen.com.br. Para uns, uma opção de lazer, para outros, um transtorno. Na Serra, uma quadra de esportes está tirando o sono dos moradores. O local não tem tela de proteção. Resultado, as bolas estão quebrando os telhados da vizinhança. A infiltração simplesmente destruiu o rebaixamento de gesso da casa de Dona Marlene. Não tem um cômodo da residência que não está no prejuízo. Isso tudo, segundo ela, é culpa do que acontece nessa quadra de futebol. É que quem joga a bola aqui, às vezes, acaba chutando com muita força e as bolas vão parar na casa dos vizinhos. Por isso, as telhas acabam quebrando e quando chove, já viu, né? É infiltração para todo lado. Isso já tem mais de 2 anos. O Eternite das nossas casas aqui, a bola cai em cima, eles chutam com muita força, né? Não tem mais Eternite lá em cima inteiro, que já quebrou tudo com as bolas, né? E quando chove, acontece isso que vocês estão vendo aí. Esse problema acontece aqui no bairro Nova Carapina 2, na Serra. Situação difícil para todo mundo. E quem mora atrás do gol, aí é que a coisa complica ainda mais. A gente está agora na casa da vizinha, da Dona Irene, e aqui acontece a mesma coisa. Olha só a parede do quarto de hóspedes, onde nós estamos agora, cheia de infiltrações, desse lado, daquele outro lado também. Dona Irene, é difícil, né? As boladas
São fortes aqui no telhado, né? São as bolas que caem 24 horas que estiver jogando ali, as bolas caem. E não é uma bola, não. À noite chega a cair 3, 4 vezes as bolas aqui. A Irene gravou um vídeo também mostrando o caos que as infiltrações causam. Bola quebrada. Essa bola quebrou. Todo quebrado. E nem a grade da janela consegue segurar as boladas. Pode olhar lá que a grade está quebrada, as janelas estão quebradas. Já troquei os vidros da janela 2 vezes e ficar usando a bola. E olha quanta bola o Carlos, marido da dona Irene, juntou. Tá virando uma coleção já. Isso aqui é algumas que ficou aqui, outras já deu para os outros, veio cá, a gente devolveu. Mas isso aí já foi mais de 30 que já caiu aqui, que já quebrou a máquina da mulher, criança aqui dentro, essas coisas dela não pode ficar... As cortinas que ela põe, bate uma bola ali e faz tudo. E a falta de respeito do pessoal também. Tudo que os moradores precisam aqui é que uma tela, uma cobertura seja colocada na parte de cima da quadra. Pedindo uma providência de colocar uma tela pelo menos, entendeu? Porque eu tô sendo prejudicada com isso, né? Eu, por exemplo, saio 6 horas da manhã, chego 6 horas da noite. A bola cai, eles invadem o quintal. E vocês procuraram o poder público? Qual foi a resposta que vocês tiveram? Já foi. A minha esposa, que é a dona daqui mesmo, aqui, ela que procurou e o poder público falou que... a jogatina, joga um pro outro. Eles falam, não, é você, não sei o quê, e pronto, fica aquele troço ali. Puxa vida, um espaço de lazer que deveria trazer benefícios e que por causa de uma simples rede de proteção virou motivo de muito incômodo. E olha que não é a primeira vez que mostramos o problema aqui no TN. Pois é, a prefeitura prometeu fazer um projeto e mandar ao governo estadual pedindo a manutenção necessária. Isso porque o projeto Bom de Bola é do estado. Gente, uma simples rede de proteção, simples assim. Olha, o Corpo de Bombeiros concluiu a perícia sobre o incêndio que resultou na morte do menino Yuri, de 4 anos. Ele morava com os pais em uma kitnet no bairro República há 2 meses. O fogo não foi intencional. A causa mais provável é que o incêndio tenha começado depois de uma brincadeira com um isqueiro. As investigações tiveram como base as evidências colhidas no local, imagens de monitoramento e o testemunho das pessoas que tentaram apagar o fogo e salvar a criança antes da chegada dos bombeiros. Na investigação pericial, a gente vai testando várias hipóteses, dentre elas se o incêndio é criminoso ou não. Para isso, uma das coisas que a gente faz é coletar amostras no ambiente incendiado. A gente busca principalmente na chamada zona de origem, onde o incêndio começou, retiramos amostras dali, encaminhamos para o laboratório, nesse caso é uma parceria do bombeiro, do Corpo de Bombeiro com a Polícia Civil, com o laboratório da Polícia Civil. A gente encaminha para testar a verificação de possível líquido combustível para acelerar o incêndio. O acidente aconteceu dentro de uma kitnet localizada no bairro República, em Vitória. O menino Yuri dos Santos Gonçalves, que se trancou no banheiro tentando fugir das chamas, acabou morrendo. O menino sofreu poucas queimaduras, mas foi intoxicado pela fumaça. Foi encontrado dentro do quarto muita carga incêndio. O que é isso? A carga incêndio, ela nos representa ali a quantidade de material combustível encontrado no ambiente. A metodologia científica sempre parte de um ponto, de um local de maior dano. No caso de edificação, a gente partiu desse ponto, um local de menor dano para o local de maior dano. Conforme a declaração da senhora Pâmela, o incêndio teria iniciado no quarto, né? Ela estava fazendo comida ali na cozinha, né? E ao visualizar a fumaça saindo do quarto, ela se direcionou ao mesmo. Nesse momento, ela observou um dos seus filhos, né, de 3 anos, o menino Guilherme, com um isqueiro na mão. Ainda de acordo com as investigações do Corpo de Bombeiros, o incêndio se alastrou de forma tão rápida que em cerca de 3 minutos já não havia condição de permanência humana dentro do quarto, por conta da grande quantidade de fumaça e da alta temperatura, o que explica também as 3 tentativas frustradas do pai da criança de tirá-la de dentro do banheiro. O que foi verificado em relação ao imóvel é que o imóvel não possuía alvará do Corpo de Bombeiro. Além de não possuir alvará, ele não possuía algumas medidas de segurança necessárias para aquele tipo de edificação. Que tragédia, Ingrid, tudo por causa de um isqueiro, né? Pois é ficar de olho mesmo nas crianças, que é um segundo, é um piscar de olhos para a tragédia acontecer mesmo, né? Pois é, o Corpo de Bombeiros fez a simulação e constatou que a temperatura se elevou rapidamente de 3 a 4 minutos. A quantidade de fumaça foi intensa. O pai da criança e um vizinho tentaram salvar o menino, mas infelizmente não conseguiram. O laudo dos bombeiros será entregue à Polícia Civil, que vai concluir as investigações, e a gente deseja, claro, muita força para essa família.
Vamos saber como fica o tempo aí nesse feriadão? A quinta-feira deve ser de sol e calor, com possibilidade de chuva passageira no litoral norte capixaba. À tarde, previsão de pancadas de chuva em trechos da região serrana. Não deve chover na Grande Vitória. Então, já na sexta-feira, chega uma nova frente fria e pode chover. As áreas de instabilidade ganham força no final de semana, com expectativa de chuva forte. As temperaturas variam de 23 a 27 graus. E para hoje, a nebulosidade diminui e o tempo fica mais seco e quente. Lua nova. Acompanhe agora o que é destaque no Jornal A Tribuna desta quarta-feira, 14 de novembro. Multas de trânsito e IPVA vão ser parcelados no cartão. Na foto principal, bandido vai ter vida dura, diz futuro secretário da Segurança. 13 supermercados querem liberdade para abrir aos domingos. E ainda, motoboy mata a namorada a pauladas e enterra o corpo no quintal. A empresa anuncia 7 postos para abastecer carros elétricos no estado. E veja ainda, selo desconto para show de calcanhoto no AT2. Velhos modelos, um risco para as novas empresas. E no caderno de imóveis, cozinha americana em alta. Período de matrículas e rematrículas nas escolas particulares. O PROCON alerta para taxas que não devem ser cobradas e também os direitos de quem está devendo mensalidades escolares. Amanda já passou por uma situação desagradável quando fez a matrícula da filha. Ela falou que teve que pagar uma taxa e nunca soube como o dinheiro foi utilizado. Me falaram assim, olha, a taxa custava R$650. Eles falavam assim, olha, tudo que ela utilizar o ano todo, inclusive um livro, né, vai apostila, a criança tinha na ocasião aula de inglês também. E aconteceu que assim, eu paguei. Só que quando eu fui vendo do materialzinho que vinha para casa, o livro não vinha. Então essa foi uma situação assim que a gente falou assim, gente, a gente estava pagando por uma coisa que a gente não veio, não recebeu realmente. Nesse período de matrícula e rematrícula, os pais devem ter uma atenção redobrada em relação às cobranças. Nesse ano a gente já registrou as primeiras reclamações referente à taxa de material coletivo. Nós expedimos na semana passada uma notificação recomendatória ao Sindicato das Escolas Particulares de nosso estado, orientando para que todas as suas afiliadas se abstenham a essa compra. Lembrando, não é possível cobrar pela taxa de material coletivo para os pais, né? A única coisa que pode ser cobrada da escola para você são as mensalidades escolares. A inadimplência é outro problema recorrente em escolas particulares e os pais devem ficar atentos aos seus direitos. Infelizmente, algumas instituições de ensino cujos pais estão inadimplentes têm se negado às provas escolares, a ofertar as provas escolares, a realizar as provas com essas crianças, com esses jovens, e também têm se negado a fornecer o documento de transferência. Isso não pode acontecer. Não é negado ao credor, no caso a instituição de ensino, fazer a cobrança dos seus créditos. Só que ela tem vários mecanismos. Ela tem a ação judicial, ela tem a cobrança em cartório, ela tem vários mecanismos para fazer a sua cobrança. Para o pai e para a criança é dado o direito de terminar o seu ano letivo, realizar todas as provas, todos os trabalhos, pegar seus documentos e se dirigir a uma outra instituição de ensino. Qualquer dúvida, entre em contato com o PROCON pelo telefone 151. Procura-se Wagner Dondoni. Ele escapou da polícia de Minas Gerais. Investigadores fizeram buscas na cidade mineira de Coronel Fabriciano, mas Dondoni conseguiu fugir antes da chegada dos policiais. O empresário foi condenado a quase 25 anos de prisão em regime fechado, depois de provocar a morte de uma família num grave e trágico acidente de trânsito em Viana. As buscas vão continuar e denúncias para ajudar na localização do comerciante podem ser feitas pelo 181. A condenação de Dondoni completa 8 dias. Ele estava embriagado durante o acidente que matou mãe e os 2 filhos há 10 anos. Pois é, a gente pede aí realmente a ajuda de quem souber o paradeiro dele, né? Pois é, não foi no julgamento, de acordo com a lei, né? Não precisava ir mesmo, mas aproveitou dessa brecha para conseguiu escapar. Desaparecer. Pois é, tá em Minas, a gente já sabe que ele tá em Minas, a polícia já divulgou. Então quem souber, por favor, não deixe de ligar 181.
E a seguir, aquele espirro, a coriza, é a tal da rinite, tirando a paz de quem sofre com esse problema. Já já, doutor João fala desse problema irritante. Agora, 12h32, a gente já volta. É só mudar o tempo que lá vem ela incomodar o Rodrigo e muita gente também, né? Estamos falando da rinite. Será que tem cura? Doutor João responde. Gente, Rodrigo sofre com um problema que eu também sofro. Mudou o tempo, o que acontece, Rodrigo? É uma coceira interna, né? Eu tenho que ficar ou suando o nariz ou forçando a garganta para ela passar. E ataca muito de manhã, então eu acordo todo mundo em casa, né? Minha esposa até fica doida comigo. Espirra bastante? Espirro bastante e também congestiona, né, o nariz. E eu queria saber se tem alguma coisa, tipo, até caseira que pode fazer, ou se tem cura. Pelo amor de Deus! Porque, assim, já me incomoda, às vezes dá até dor de cabeça, né? E incomoda também as pessoas que vivem comigo. E aí, doutor João? Rodrigo, essa famosa rinite alérgica. O seu sistema imunológico resolveu achar que o seu nariz não é seu. Então ele começa a reagir contra o seu próprio nariz. Tudo que você cheira, um perfume mais forte, poeira, qualquer coisa que gere uma fumaça de automóvel, fuligem, qualquer coisa que você respire, que o seu sistema imunológico faça careta, ele vai reagir com secreção e com coceira. A coceira é um dos sintomas mais clássicos de alergia. Você percebe quando você tem uma urticária, você coça. As chamadas rinites alérgicas, realmente elas não têm cura, mas elas têm tratamento para você estabilizar e fazer desaparecer o sintoma. Olha bem, se você parar de sentir a coceira, o prurido e a secreção, mesmo que isso não cure, já está de bom tamanho. Procura um bom alergista, ou às vezes até um otorrinolaringologista também resolve isso. Ele entra com alguns antialérgicos, às vezes tem até vacina para isso. Medicamentos freiam isso. Agora, eu não posso te dar uma notícia de que isso cura, que eu estaria mentindo para você. Mas não é a pior coisa do mundo, não. Tá bom, meu irmão? Rodrigo, já que não tem cura, tem que tentar amenizar os sintomas, né? E semana que vem, doutor João está de volta com mais explicações sobre a nossa saúde. Antes de encerrar, tem uma reportagem que está martelando na cabeça do George. É a história da dona Vanilda, que teve 2 milhões de reais na conta. Ela ficou milionária durante 1 hora. Já pensou? Pois é, o banco Você não consegue esquecer, né? Eu não consigo esquecer. O banco falou que teve um problema. Agora eu queria fazer um pedido para o meu banco. Põe esse valor na minha conta só para eu olhar o preço. Imagina você olhar que nessa conta você tem 2 milhões de reais. Nem que seja por 1 horinha, né? Mesmo que seja um erro. Só para você ficar que você já vai se sentir bem um pouco no dia. Bom, se alguém do banco estiver, né, assistindo aí, mas você só não pode gastar esse dinheiro de jeito nenhum. Ela foi super honesta, devolveu o dinheiro, né, dona Vanilda? Eu devolvo também, pode ficar tranquilo. E a gente fica por aqui. Muito obrigada pelo carinho de sempre, audiência. É feriado, mas até amanhã, às 11h45, nós estaremos aqui esperando você. Só tira um pouquinho para dar uma festa, mas depois... Eu te espero logo mais às 7h20 no Tribuna Notícias, segunda edição. E agora tem a Débora Moraes no Ronda Geral. Débora, 2 milhões na sua conta, e aí? Pois é, ele tem que fazer festa e convidar todo mundo, né, Débora? É, meu bem.